A paz do Senhor, Deus abençoe. Sou a Luana Batista, eu venho aqui ministrar, então, sobre os jovens, né, uma palavra que o Senhor me deu essa manhã, na realidade, quando eu estava dormindo. Levante-se e ande, o título dessa palavra, se vocês quiserem, jovens, anotar o título, Levante-se e ande, é o título dessa ministração de hoje, e nós vamos falar da palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, tá? É Lucas 5, e o título, Lucas, capítulo 5, versículo 17, e o título é Jesus cura um paralítico. Então, o que aconteceu? Eu orei, né, e o Senhor me mostrou direitinho esses amigos desse paralítico levando ele até Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre amizades, nós vamos falar sobre Deus nos levantando, né? E nós vamos falar sobre esse texto de Jesus cura um paralítico. Eu vou ler para vocês, tá? Se vocês quiserem abrir as suas Bíblias ou abrir aí na internet e me acompanhar, diz assim: um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. Então, aqui nesse versículo, mostra, assim, que umas pessoas estavam sentadas em volta de Jesus, né? O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse doentes. Então, na realidade, eles sabiam que o poder estava do Senhor Deus, estava com Jesus, que é o próprio Filho de Deus, né? E na época ele era e advia, né? E na época o poder do Senhor estava com ele, ainda está com ele, porque Jesus ele vive, está à direita de Deus Pai. E essas pessoas sabiam, né, irmãos, que o poder do Senhor estava com o Senhor Jesus, por isso que eles queriam estar em volta de Jesus. É que nem a gente quer ficar perto de Jesus, porque a gente sabe que Deus é muito poderoso. E a gente não pode ficar sem estar com Jesus, né? Porque ele é nossa fonte de vida. Daí no versículo 18 diz assim: alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Ou seja, irmãos, eles queriam trazer esse homem que estava com um problema, né, que o problema dele era ser paralítico, para perto de Jesus, esses homens. Porque no versículo 19 diz assim: porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Ou seja, eles já tentaram entrar, provavelmente, mas por causa daquela multidão que estava em volta de Jesus, ele não conseguiu entrar. Tinha muita gente em volta, imagina aquela multidão de gente em volta de Jesus, querendo ser curada por Jesus, né? E sabe o que esses amigos deles fizeram? Então, carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Então, esses amigos, eles deram um jeito de abrir o telhado e enviar essa pessoa, esse paralítico, para perto de Jesus. Jesus viu, no versículo 20, diz assim: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico. Então, aqui nesse versículo, Jesus viu que eles tinham fé, ou seja, todos eles, porque não era só o paralítico que estava com fé, eram os amigos que estavam com fé também. E disse assim Jesus: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. No versículo 21, os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados são perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje.
Então, o que eu quero fazer, assim, em relação às amizades, né, até a Miriam me falou que ela estava, assim, orando pelas amizades dela, e me veio a imagem da Miriam falando, né, hoje, sobre isso, e era o próprio Espírito Santo me alertando, né, que sobre as amizades, olha só, nós podemos ser esses amigos que levam essas pessoas que têm problemas até Jesus, né, esses homens, esses amigos dele. Olha quanto amor essas pessoas tiveram por esse paralítico, né? Porque eles queriam levar ele até Jesus para ele acabar com o problema dele. A gente pode se colocar no lugar desses homens que levaram o paralítico. Ou a gente pode também se colocar no lugar do paralítico, ou seja, pessoas, né, que também nos ajudam, né, a levar a Deus. Como tem as pessoas ao contrário, né, que querem afastar nossas vidas da presença de Deus, essas amizades, né, mas esses amigos lá do paralítico, eles queriam levar o paralítico até Deus, até Jesus, o Filho de Deus, para ele ser curado, né, e ele, de fato, curou e disse que os pecados deles seriam perdoados, e depois ele disse, é mais fácil dizer os pecados são perdoados ou levante-se e ande. Né? Então, Deus deu uma ordem, levante-se, seus pecados são perdoados, entre aspas, levante-se e ande. Então, o Senhor Jesus, ele tem poder para perdoar os pecados. Então, esses pontos que eu queria ministrar hoje sobre essa palavra. A questão das amizades, né? As amizades que nos levantam. Eu queria, assim, fazer só um exercício com vocês, que vocês pensem ou escrevam aí as amizades que levam vocês até Jesus. Todas as amizades. Pode ir escrevendo aí num papel, ou no celular, ou pensando nessas amizades. Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem aí. Amizades que levam vocês até Jesus, que falam de Jesus para vocês, que por acaso fizeram que nem aquele amigos do paralítico que levam ou levaram vocês até Jesus. Pode ser parente, pode ser amigo da escola, pessoas que vocês pensam, né? E que vocês conseguem observar que estão levando vocês até Jesus ou levaram vocês a Jesus, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora eu quero que vocês pensem em pessoas que estão que nem esse paralítico, ou seja, estagnadas, paradas, e que vocês podem levar para Jesus. Pessoas, assim, que estão realmente sem esperança, pessoas que vocês vejam, assim, que por acaso estão precisando ser levadas para Jesus. Vocês escrevam ou pensem também nessas pessoas. Vou dar uns instantezinhos para vocês pensarem aí, pessoas que estão na tua volta e que precisam de Jesus. E precisam de ti para abrir a telha e levar até Jesus. Mesmo que tenha muita multidão em volta, mesmo que tenha muitas pessoas atrapalhando isso, mesmo que venham criticar, né, que nem aquelas pessoas criticaram, e Jesus deu uma boa resposta, vocês preferem que eu diga levante-se e ande, né? Então, mesmo que haja muito empecilho para te levar essa pessoa, esse paralítico, né, até Jesus, mesmo que seja difícil, haja desafios, eu quero que você venha escrever o nome dessa pessoa ou dessas pessoas, tá? E agora, em terceiro lugar, eu quero que vocês pensem em vocês, nós como aquele paralítico, né? Ele também queria ser levado para Jesus, né? Por isso que eles levaram, os amigos permitiram, ele permitiu que os amigos levassem para Jesus. A gente também tem que se permitir ser levado para Jesus, né? Se permitir receber aquilo que Deus tem para nós, né? E ter a ação de querer ser curado, querer sair do lugar, querer uma coisa nova, porque no final do texto vocês perceberam que todo mundo ficou maravilhado. E é assim que a gente fica, né, com as situações que Deus nos traz. Então, essa pessoa, esse paralítico, viveu algo novo na vida dele. Se vocês forem analisar no texto, ele viveu algo novo, porque há anos ele vivia como um paralítico. Mas esses amigos levaram ele até Jesus e ele viveu algo novo. Então, a minha pergunta é: estamos preparados para viver o novo de Deus feito aquele paralítico?
Estamos preparados para sair do lugar, para ter ação, né? De ser permitidos ser levados até Jesus da forma que Jesus quer fazer a obra na gente, né? Esse é o terceiro ponto. E eu queria que vocês perguntassem para vocês mesmos, né? Eu estou preparada, eu permito que Jesus faça aquilo que ele quer mesmo na minha vida, ou seja, levante-se anjo, tu ter, né, a força do Senhor para levantar, porque Deus deu a ordem, levante-se e ande, e ele teve a fé e levantou daquela cadeira e andou. Se ele não tivesse fé, ele ia continuar na cadeira, Deus ia dar a ordem, porque o milagre é operado através da fé. A palavra de Deus diz que Deus não, que Jesus, em alguns lugares, não ficou muito tempo ali, né? Porque não, as pessoas não tinham fé, e daí, o que aconteceu? Não tinha como ter milagre se a pessoa não acreditar. Tem que acreditar, né? Então, a gente tem que acreditar e ir em frente, né? Nas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. E olha quantos obstáculos esses homens enfrentaram. Primeiro, viram aquela multidão, tentaram entrar lá onde que Jesus estava, não conseguiram. Daí depois subiram o telhado, abriram a telha, fizeram um buraco no telhado, seguraram, fizeram força para aquela cadeira de roda descer com o homem. Eu imagino que eles desceram a cadeira de roda com ele, ou talvez só ele, não sei, tiraram a cadeira de roda, desceram só ele, não, eu imagino assim. Mas eles fizeram um esforço para levar os amigos até o cara da cadeira de roda até Jesus. Olha quanto esforço. E daí eu pergunto para nós, quanto esforço a gente está fazendo para levar as pessoas até Jesus? Essas pessoas que estão que nem o paralítico. Ou, né, quanto esforço as outras pessoas que estão na nossa volta estão fazendo para nós fazer, né, ir até Jesus. Eu vejo assim, quanto a Jana e os outros pastores se empenham, né, para levar a palavra, e daí montam ministério, e montam grupo, e montam oração, e é torre de oração, e é tudo. Estão se esforçando, que nem esses amigos do paralítico, né, se esforçando para aquele paralítico ter cura, né, para que o paralítico tenha uma nova história, para aquele paralítico ter um novo amanhã, né, e ele teve através de Jesus. E é essa palavra, assim, que eu deixo para vocês, meus queridos jovens, que vocês sejam instrumentos de Deus, né, feito aquelas amizades, e que vocês olhem bem para as amizades de vocês. Tem gente do lado de vocês precisando de vocês. Será que vocês não estão que nem aquele paralítico precisando de amigos e pessoas que ajudem vocês? Ou será que tem pessoas que estão ajudando, levando vocês, e vocês estão resistentes e não querem ir até Jesus porque aquele paralítico ele quis? Se ele não quisesse, ele não teria também feito o esforço. Imagina um esforço também, tipo, não, vamos, eu quero ser curado. De repente eles falaram assim para os amigos, me ajudem, me carreguem. De repente ele falou isso, não fala nas escrituras, mas eu fico imaginando, né, que ele queria ser curado. Então, quanto amor, né, as amizades têm por nós, as amizades verdadeiras. E orem para que Deus traga amizades verdadeiras para suas vidas. Amizades de Jesus, essas amizades feitas desse paralítico, né, que levou ele até Jesus. Amém? Essa é a ministração que Deus colocou no meu coração.